Isadora Mendes ajustou o cinto de segurança do avião e suspirou. 3 meses de conversa pelo aplicativo de namoro, horas de videochamadas noturnas e finalmente estava ali, voando de São Paulo para Florianópolis para encontrar Valentim. Aos 35 anos, professora de uma escola municipal na zona norte de São Paulo, havia economizado cada centavo dos últimos 4 meses para essa viagem. Você está louca, Isa, havia dito sua irmã Fernanda. Viajar para encontrar um cara que conhece só pela internet? E se ele for um psicopata? Mas Valentim não parecia um psicopata. Nas conversas demonstrava ser culto, educado, bem-humorado. Falava sobre livros, sobre sustentabilidade, sobre a vida pacata em Florianópolis. Dizia que trabalhava com exportação de produtos agrícolas e que vivia numa casa simples perto da praia. O contrário completo dos executivos estressados de São Paulo com quem já havia saído. O voo foi tranquilo, mas o coração de Isadora disparou quando o avião começou a descer. Pela janela, via as praias cristalinas e morros verdes de Santa Catarina. Era como sair de um filme em preto e branco para um em cores vivas. No aeroporto, pegou um Uber e deu o endereço que Valentim havia mandado. O motorista levantou as sobrancelhas. Bairro Nobre, hein, moça? Lagoa da Conceição. Acho que sim, respondeu Isadora conferindo a mensagem no celular. O trajeto foi de tirar o fôlego. Pontes, lagoas, casas charmosas e uma natureza exuberante que fazia São Paulo parecer outro planeta. Mas quando o Uber parou em frente ao endereço, Isadora sentiu o estômago revirar. Tem certeza de que é aqui? Perguntou ao motorista, olhando a imponente residência à sua frente. É o endereço que você me deu, dona. Não era uma casa simples perto da praia. Era uma mansão moderna de 3 andares, com jardim paisagístico, piscina infinita e vista deslumbrante para a Lagoa da Conceição. Carros importados na garagem. Arquitetura que só havia visto em revistas de decoração. Isadora pagou a corrida com mãos trêmulas e ficou parada na calçada por alguns minutos, checando o endereço pela 5ª vez. Definitivamente era ali. Com sua mala pequena e roupa simples, se sentia como Alice caindo na toca do coelho. Caminhou até o portão eletrônico e apertou a campainha, ensaiando mentalmente o que diria. Talvez houvesse um engano. Talvez Valentim fosse caseiro ou... A porta da casa se abriu antes mesmo que alguém atendesse o interfone. Uma garotinha de uns 7 anos saiu correndo em sua direção, gritando. Ela chegou! Ela chegou! A Isadora chegou! Isadora recuou confusa, quando mais 4 crianças apareceram na porta como uma pequena multidão. Todas a olhavam com sorrisos enormes e expectativa nos olhos. Desculpa, acho que tem algum engano, disse Isadora, verificando novamente o endereço no celular. Estou procurando o Valentim Rodrigues. É o nosso pai, gritou um menino de uns 8 anos. Ele disse que você ia chegar hoje. Pai, a Isadora chegou, berrou a garotinha para dentro da casa. Nesse momento, um homem apareceu na porta, secando as mãos em um pano de prato. Era inconfundivelmente Valentim, o mesmo rosto das videochamadas, os mesmos olhos castanhos gentis, o mesmo sorriso caloroso. Mas agora Isadora podia ver algo que não havia notado antes. O cansaço profundo de alguém que carrega muita responsabilidade. Isadora, que bom te ver pessoalmente, disse Valentim se aproximando, mas hesitou ao ver a expressão de choque no rosto dela. Desculpa o recebimento caloroso. As crianças estavam ansiosas. As crianças, repetiu Isadora lentamente, olhando para os 5 pequenos que a observavam como se fosse uma celebridade. Valentim, você não me disse que tinha filhos. Um silêncio desconfortável se instalou. As crianças olhavam de um para o outro, sentindo a tensão no ar. É complicado de explicar por mensagem, disse Valentim passando a mão pelo cabelo num gesto nervoso. Achei que seria melhor conversar pessoalmente. 5 filhos, contou Isadora rapidamente. Você tem 5 filhos e uma mansão, e me disse que vivia numa casa simples. Bom, tecnicamente a casa é simples.
Simples de manter, quero dizer. Valentim. A voz dele tinha um tom de desculpa. Isadora, eu entendo que você esteja chocada, mas se eu tivesse dito desde o início que sou viúvo, que tenho 5 filhos e que tenho uma situação financeira estável, você teria vindo? A pergunta ficou no ar. Isadora sabia a resposta. Não, não teria vindo. Teria fugido correndo na primeira mensagem. Tinha vindo buscando algo simples, um romance sem complicações. Um homem normal, com uma vida normal. Sou viúvo há 2 anos, continuou Valentim suavemente. As crianças, elas não conheceram muitas mulheres desde que a mãe morreu. A menina mais velha, que aparentava uns 11 anos, se aproximou de Isadora. Você vai embora? Perguntou com uma mistura de esperança e medo nos olhos. Isadora olhou para as 5 crianças, depois para Valentim, depois para sua mala. Havia gastado suas economias nessa viagem. O voo de volta era só daqui a 3 dias, e agora estava ali, no meio de uma situação que não havia imaginado nem no pior cenário. Eu não sei, respondeu honestamente. Não sei nada sobre isso. Quer entrar? Ofereceu Valentim. Pelo menos até você decidir o que fazer, e posso explicar tudo melhor. Isadora hesitou. Podia pegar outro Uber, procurar um hotel, se esconder por 3 dias até o voo de volta. Ou podia entrar e tentar entender em que diabos havia se metido. Está bem, disse finalmente, mas só até eu processar isso tudo. As crianças comemoraram como se tivessem acabado de ganhar na loteria e correram para dentro da casa. Valentim pegou a mala de Isadora e a conduziu pela entrada principal. A casa por dentro era ainda mais impressionante. Pé direito alto, vista panorâmica da lagoa, decoração sofisticada, mas claramente habitada por crianças. Havia brinquedos espalhados pelos cantos, desenhos na geladeira, tênis largados na entrada. Crianças, deixem a Isadora respirar um pouco, disse Valentim. Que tal se apresentarem direito? A mais velha se adiantou. Eu sou a Catarina, tenho 11 anos. Teodoro, 9 anos, disse um menino moreno que segurava uma bola de futebol. Eu sou o Leandro, 8 anos, falou um garoto de óculos claramente curioso. Você é professora de verdade? Beatriz, sussurrou uma garotinha de cerca de 7 anos, mais tímida que as outras. E eu sou o Augusto, declarou o caçula de uns 5 anos. Tenho 5 anos e meio, na verdade. Prazer conhecer vocês, disse Isadora, ainda processando a situação. E sim, Leandro, sou professora de verdade. Ensino crianças da sua idade. Legal, exclamou Teodoro. Pode me ajudar com matemática? Odeio matemática. Teodoro, chega, interveio Valentim. Deixa a Isadora se acomodar primeiro. Valentim mostrou a casa rapidamente. Era realmente impressionante. 5 quartos, sala de cinema, escritório, área gourmet. No quarto de hóspedes, onde Isadora ficaria, a vista da lagoa era de tirar o fôlego. Valentim, preciso perguntar, disse Isadora quando ficaram sozinhos. Em que exatamente você trabalha? Porque essa casa não é de alguém que só trabalha com exportação. Ele suspirou. Tenho uma empresa de agronegócios. Exportamos frutas tropicais brasileiras para vários países. Acerola, mangaba, caju, produtos que estão em alta no mercado internacional. Deu certo além das minhas expectativas. E as crianças? Como você gerencia tudo isso sozinho? Não gerencio bem, admitiu Valentim. Por isso estava no aplicativo. Não procurava só alguém para mim. Procurava ajuda, uma parceira, alguém que pudesse ajudar com isso tudo. Então você estava me recrutando, não namorando. No início, talvez. Mas conforme conversávamos, conforme conhecia você melhor, mudou. Você falava dos seus alunos com tanto carinho, da forma como ensina, da paciência que tem. Comecei a imaginar como seria tê-la aqui, não só como ajuda, mas como família. Isadora se sentou na cama, overwhelmed. Isso é muita coisa para processar, Valentim. Eu sei.
E sinto muito por não ter sido transparente desde o início. Uma batida suave na porta os interrompeu. Catarina apareceu carregando uma bandeja. Trouxe café, disse ela. O pai sempre diz que paulista gosta muito de café. O café estava perfeito. Isadora tomou um gole e observou a menina. Você que fez? Ajudei. O pai ensinou. Ele diz que temos que aprender a cuidar da casa também. Catarina, disse Valentim suavemente. Deixa a Isadora descansar um pouco. Pode ficar, disse Isadora. Catarina, me conta uma coisa. Vocês sabem por que eu estou aqui? A menina trocou um olhar com o pai. O pai disse que você era uma amiga muito especial que ia vir nos visitar. E o que vocês acham disso? É que... Catarina hesitou. Faz muito tempo que não vem nenhuma mulher aqui. Desde que a mamãe morreu, só vem a empregada durante o dia. Mas ela não conversa com a gente, só limpa e vai embora. Vocês sentem falta disso? De uma presença feminina? Eu sinto, admitiu Catarina. Especially porque eu sou a única menina grande. Às vezes preciso ajudar a Beatriz com coisas de menina, mas eu também sou criança, sabe? Isadora sentiu uma pontada no peito. Essa menina de 11 anos estava criando uma irmãzinha porque não tinha ninguém mais para fazer isso. E os meninos? Como eles lidam com isso? Augusto às vezes chora chamando a mamãe à noite. Teodoro finge que não liga, mas fica bravo à toa. Leandro faz muitas perguntas que o pai não sabe responder. E a Beatriz, ela quase não fala com estranhos. Catarina, disse Valentim com voz cansada. Você não precisa... Não, deixa ela falar, interrompeu Isadora. É importante eu entender. O pai faz o melhor que pode, continuou Catarina lealmente. Mas ele trabalha muito e às vezes fica perdido. Tipo, quando a Beatriz menstruou pela primeira vez no mês passado. Ele ficou vermelho que nem tomate. Catarina! Exclamou Valentim mortificado. Isadora não conseguiu conter uma risada. Desculpa, mas é engraçado imaginar. Não foi engraçado na hora, resmungou Valentim. Tive que googlar tudo e ligar para minha irmã no Paraná pedindo socorro. E funcionou? Mais ou menos. Minha irmã mandou um kit pelo correio e tentou explicar por videochamada. Mas não é a mesma coisa que ter alguém presente, né? Nesse momento, Isadora começou a entender realmente o que Valentim havia dito. Não era só sobre ter ajuda com as crianças. Era sobre elas terem uma figura maternal, alguém que soubesse navegar essas situações naturalmente. Catarina, posso fazer uma pergunta? O que vocês acham de eu estar aqui? Honestamente, estamos esperançosos, admitiu a menina. Faz tempo que não vemos o pai sorrir de verdade. E vocês dois ficaram conversando até tarde nas videochamadas. A gente ouvia ele rindo no escritório. Vocês sabiam sobre as videochamadas? A casa não é tão grande assim, riu Catarina. E o Augusto sempre perguntava com quem o pai estava falando. O pai disse que era com uma amiga especial de São Paulo. Valentim coçou a nuca, constrangido. Eles são muito observadores. E muito esperançosos, acrescentou Catarina. Por favor, não vá embora amanhã. Fica pelo menos alguns dias. A sinceridade da menina tocou Isadora profundamente. Eu vou pensar, está bem? Promessa? Promessa. Catarina saiu satisfeita, e Isadora ficou sozinha com Valentim. Ela é madura demais para a idade, observou Isadora. Teve que crescer rápido, disse Valentim tristemente. Quando Celeste morreu, Catarina virou minha assistente não oficial. Ajuda com os pequenos, organiza horários, até mesmo me lembra de compromissos importantes. Celeste era sua esposa? É, câncer de ovário. Foi muito rápido. 8 meses do diagnóstico até... Bem, até o final. As crianças mal tiveram tempo de se preparar. Sinto muito. Obrigado. Os primeiros meses foram caóticos. Eu não sabia como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Tentei contratar babás governantas, mas nunca funcionava. As crianças não aceitavam estranhos cuidando delas. E agora? Comigo? É diferente.
Você não é uma estranha contratada. É alguém que escolhi conhecer. E eles sabem disso. Um barulho de discussão veio lá de baixo. Teodoro, sai do meu quarto. Eu só queria pegar minha bola. É sempre assim? Perguntou Isadora. Sempre, suspirou Valentim. Vem, vou te mostrar como é uma tarde normal aqui. Desceram e encontraram Teodoro e Leandro em plena guerra no corredor, Beatriz chorando porque alguém havia mexido nos desenhos dela e Augusto sentado no chão da cozinha comendo biscoitos direto do pacote. Pessoal, o que está acontecendo? Perguntou Valentim com paciência forçada. O Teodoro pegou meus lápis sem pedir, acusou Leandro. Eu só peguei um e você tem tipo 1000. Não interessa, você tinha que pedir. Onde está a Catarina? Perguntou Valentim. Lá em cima estudando, respondeu Beatriz entre soluços. Ela disse que não aguenta mais barulho. Isadora observou a cena com olhos de professora. Reconhecia o padrão. Crianças entediadas, sem estrutura, cada uma competindo por atenção. Posso tentar algo? Perguntou a Valentim. Por favor, ele disse, claramente aliviado. Isadora se dirigiu ao centro da sala e bateu palmas 3 vezes, forte. Uma técnica que usava na escola para chamar atenção. Atenção geral. Reunião de família em 30 segundos na sala. Quem chegar por último lava a louça do jantar. O efeito foi imediato. Todas as crianças pararam o que estavam fazendo e correram para a sala. Até Catarina desceu das escadas. Agora, disse Isadora quando todos estavam sentados, vamos estabelecer algumas regras básicas para hoje, já que sou visita aqui. Você vai dar bronca na gente? Perguntou Augusto com os olhos arregalados. Não, Augusto. Vamos fazer acordos. Diferença é que quando você quebra um acordo, você mesmo se sente mal. Quando alguém te dá bronca, você fica com raiva da pessoa. As crianças se entreolharam, interessadas. Primeira regra. Pedimos antes de pegar coisas dos outros. Teodoro, isso vale para você. Mas... não, mas... Você pegaria emprestado o carro do seu pai sem pedir? Claro que não. Então por que pegaria o lápis do Leandro sem pedir? Teodoro pensou por um momento. Faz sentido. Segunda regra. Cada um tem direito ao seu espaço. Beatriz, seus desenhos são seus. Ninguém mexe sem permissão. Beatriz assentiu vigorosamente. Terceira regra. Problemas se resolvem conversando, não gritando. Augusto, próxima vez que quiser biscoito, pede para um adulto. Não pega sozinho. E se os adultos estão ocupados? Aí você espera ou pergunta se pode ajudar com o que eles estão fazendo. Valentim observava Isadora com uma expressão de admiração crescente. Em 5 minutos, ela havia estabelecido mais ordem na casa do que ele conseguia em dias inteiros. Agora, continuou Isadora, vamos fazer algo juntos. Que tal prepararmos o jantar todos juntos? Todos? Perguntou Catarina, surpresa. Todos. Cada um com uma função. Trabalho em equipe. As próximas 2 horas foram um caos controlado na cozinha. Isadora designou tarefas para cada criança. Catarina cortou legumes, Teodoro lavou verduras, Leandro organizou temperos, Beatriz arrumou a mesa, Augusto ficou responsável por provar tudo e dar aprovação. Valentim fazia arroz e observava maravilhado como Isadora coordenava 5 crianças na cozinha sem perder a paciência uma única vez. Como você faz isso? Perguntou quando tiveram um momento sozinhos. Prática, respondeu Isadora. Lido com 28 crianças de 8 anos todos os dias. 5 é moleza. Mas é diferente. Esses são crianças, interrompeu Isadora. Crianças precisam de estrutura, atenção e limites claros. Não importa se são seus filhos biológicos ou meus alunos. Quando se sentaram para jantar, Isadora percebeu algo que a tocou profundamente. Pela primeira vez desde que chegara, a casa estava em silêncio relativo. Não o silêncio do caos, mas o silêncio de uma família jantando junta. Isadora, disse Augusto mastigando feijão. Você vai dormir aqui hoje? Vou sim. E amanhã? Isadora olhou para Valentim, depois para os 5 rostinhos esperançosos ao redor da mesa. Amanhã,
Veremos. Mas pela primeira vez desde que chegara, Isadora começou a considerar que talvez, só talvez, pudesse haver algo ali para ela também. Aquela noite, após colocar as crianças na cama, uma operação militar que envolveu escovar dentes, ler histórias e negociar 5 minutos extras de luz acesa, Isadora se viu na varanda com Valentim, tomando um vinho e olhando a lagoa iluminada pela lua. Obrigado, disse Valentim suavemente. Pelo quê? Por hoje. Por não ter ido embora na primeira hora. Por ter ajudado com as crianças. Por ter feito com que esta casa parecesse um lar de novo, mesmo que só por uma noite. Isadora ficou em silêncio por um momento. Valentim, preciso ser honesta com você. Por favor. Isso me assusta. Sua vida, suas crianças, tudo isso é muito maior do que qualquer coisa que eu já considerei para mim. Eu sei. Não sei se estou preparada para isso. Eu também não sei, admitiu Valentim. Mas sei que hoje foi o primeiro dia em 2 anos que esta casa se sentiu completa. Isadora olhou através da janela da sala, onde ainda havia alguns brinquedos espalhados e pratos da janta na pia. Era a bagunça de uma família real, vivida, amada. Deixa eu ficar mais um dia, disse finalmente. Só mais um dia para eu entender melhor como é isso. Valentim sorriu. Obrigado, é tudo o que peço. Mas enquanto se despediam e cada um foi para seu quarto, ambos sabiam que um dia não seria suficiente para entender a magnitude do que estava começando entre eles. Isadora deitou na cama de hóspedes, escutando os sons noturnos da casa. Passos leves no corredor, uma descarga, alguém pedindo água, os sons de uma família viva. Em São Paulo, suas noites eram silenciosas demais. Aqui, havia vida pulsando por todas as paredes. Pela primeira vez em anos, Isadora adormeceu, se sentindo parte de algo maior que ela mesma. E do outro lado da parede, Valentim também demorou para dormir, se permitindo ter esperança de que talvez, finalmente, sua família pudesse estar completa de novo. Isadora acordou com o som de vozes agitadas no andar de baixo. Checou o celular. 6h30 da manhã. Em São Paulo, ainda estaria dormindo por mais 1 hora antes do despertador tocar. Aqui, a casa já estava em pleno funcionamento. Vestiu um roupão e desceu para investigar. Na cozinha, encontrou Valentim tentando fazer café da manhã para 5 crianças simultaneamente. Uma operação que claramente não estava indo bem. Pai, minha lancheira não está aqui, reclamou Teodoro. Catarina pegou meu estojo, chorou Beatriz. Eu não peguei nada. Leandro que deixou no meu quarto, defendeu-se Catarina. Pai, não tem mais biscoito de chocolate, informou Augusto desolado. Pai, gritaram 3 vozes ao mesmo tempo. Valentim estava no meio da confusão com uma expressão de desespero controlado, tentando untar pães, encontrar materiais escolares e consolar crianças tudo ao mesmo tempo. Bom dia, disse Isadora, aparecendo na porta da cozinha. Isadora! Augusto largou tudo e correu para abraçá-la. Você não foi embora? Prometi ficar mais um dia, lembra? Socorro, murmurou Valentim, entregando-lhe uma fatia de pão queimada. Não sei como vocês, mães, fazem isso todo santo dia. Primeiro, eu não sou mãe, corrigiu Isadora gentilmente. Segundo, você está tentando fazer tudo sozinho. Isso não funciona. Ela observou a cena por alguns segundos, ativando automaticamente seu modo professora. Certo, pessoal. Operação café da manhã em 5 minutos. Cada um tem uma missão específica. Como assim? Perguntou Leandro, ajustando os óculos. Catarina, você é a mais velha. Fica responsável por organizar as lancheiras. Teodoro, você cuida das mochilas. Confere se todos têm os materiais. Leandro, você é o organizador. Arruma a mesa do café. Beatriz, você é a nossa artista. Que tal fazer um desenho bonito para cada lancheira? Augusto, você fica comigo ajudando a preparar a comida. E eu? Perguntou Valentim. Você vai sentar, tomar seu café e revisar os compromissos do dia sem estresse. Mas, nada de mas. Delega, Valentim. Você não precisa fazer tudo sozinho.
Em 15 minutos, a cozinha estava organizada, as crianças alimentadas e todas prontas para a escola. Isadora observou Valentim levar as 4 mais velhas, deixando apenas Augusto, que ainda não estava na idade escolar. Por que você sabe fazer isso? Perguntou Augusto, subindo no colo dela. Fazer o quê? Deixar todo mundo feliz ao mesmo tempo. A pergunta inocente tocou Isadora. Acho que é prática, Augusto. Trabalho com muitas crianças todos os dias. Mas você gosta de crianças? Muito. E gosta do meu pai? Isadora hesitou. Era uma pergunta complexa demais para um menino de 5 anos, mas ele esperava uma resposta. Seu pai é uma pessoa boa, Augusto. Isso não responde minha pergunta. Isadora riu. Você é muito esperto para 5 anos. 5 anos e meio, corrigiu Augusto. E estou perguntando por que a gente gosta muito de você. Antes que Isadora pudesse responder, Valentim voltou, claramente aliviado. Pronto. Todos entregues nas escolas respectivas. Augusto, vai brincar um pouco que eu preciso conversar com a Isadora. Sobre o quê? Coisas de adultos. Coisas chatas? Provavelmente. Augusto suspirou dramaticamente e foi para a sala de brinquedos. Valentim serviu café fresco para Isadora. Obrigado por esta manhã. Elas eram sempre assim, caóticas. Desde que Celeste morreu, sim. Antes ela tinha um sistema. Cada criança sabia exatamente o que fazer e quando. Eu nunca prestei muita atenção nos detalhes porque ela gerenciava tudo perfeitamente. Me fala sobre ela, pediu Isadora. Se você se sentir confortável. Valentim se acomodou na cadeira, olhando pela janela para a lagoa. Celeste era energia pura. Professora de educação física, adorava esportes, aventuras. Era o oposto de mim. Eu sempre fui mais reservado, focado no trabalho. Ela me trouxe para fora da minha zona de conforto. Como vocês se conheceram? Numa trilha. Eu tinha ido sozinho, coisa que nunca fazia, e me perdi completamente. Celeste apareceu do nada, me salvou, e ainda riu da minha cara por estar usando tênis de couro numa trilha. Isadora sorriu. Ela parece ter sido incrível. Era. As crianças herdaram a energia dela. Teodoro tem a paixão por esportes. Leandro tem a curiosidade científica dela. Beatriz herdou a criatividade artística. Catarina tem a determinação. E Augusto... Bem, Augusto tem o coração grande dela. E você? O que eles herdaram de você? A teimosia, riu Valentim. E talvez a tendência de pensar demais. Como ela morreu? Perguntou Isadora suavemente. O rosto de Valentim se fechou ligeiramente. Câncer no ovário. Descobrimos num exame de rotina, mas quando detectaram já estava avançado. 8 meses depois, as crianças puderam se despedir? Sim e não. Celeste ficou internada os últimos 2 meses. As crianças a visitavam, mas é difícil explicar morte para crianças pequenas. Augusto ainda pergunta quando a mamãe vai voltar do hospital. Isadora sentiu um aperto no peito. E você? Como lidou com tudo isso? Mal, admitiu Valentim. Os primeiros meses foram horríveis. Eu não sabia nem como pensar no cabelo da Beatriz, quanto mais lidar com as emoções de 5 crianças enlutadas. Tentei contratar ajuda. E não funcionou? Contratei 3 babás diferentes, todas excelentes profissionais, mas as crianças rejeitavam qualquer pessoa estranha. Catarina ficava hostil. Teodoro se comportava mal propositalmente. Leandro fazia perguntas impossíveis para as pobres moças. Beatriz simplesmente não falava, e Augusto chorava sempre que via alguém novo. Eles estavam protegendo a memória da mãe. Exatamente. Qualquer pessoa que tentasse exercer um papel maternal era vista como intrusa, por isso desisti de contratar ajuda externa. E entrou no aplicativo de namoro. Valentim corou ligeiramente. Não foi bem assim. Fiquei 2 anos focado só nas crianças e no trabalho. Minha irmã que me convenceu a tentar conhecer alguém. Sua irmã está onde? Curitiba. Casada, 2 filhos pequenos. Ela ajuda como pode, mas é longe.
Nesse momento, Augusto apareceu na cozinha. Posso mostrar meus brinquedos para a Isadora? Claro, amor, disse Valentim. A sala de brinquedos era um universo próprio. Carrinhos, bonecas, livros, jogos, fantasias. Augusto mostrava cada item com orgulho, contando histórias sobre cada brinquedo. Esse aqui é o meu favorito, disse, mostrando um ursinho de pelúcia desgastado. A mamãe deu para mim quando eu era bebê. Ele tem nome? Urso. Eu não era muito criativo com 5 anos. Isadora riu. E agora, com 5 anos e meio? Agora eu chamaria ele de Guardião Celeste. A simplicidade da homenagem tocou Isadora profundamente. É um nome lindo, Augusto. Você acha que a mamãe ia gostar de você? A pergunta pegou Isadora desprevenida. Por que você acha isso? Porque você deixa a gente feliz. E a mamãe sempre queria que a gente fosse feliz. Durante a manhã, Isadora observou Valentim trabalhar. Seu escritório em casa era impressionante. Monitores múltiplos, videoconferências com fornecedores da América Latina, planilhas complexas. Ela percebeu que havia subestimado o sucesso profissional dele. Desculpa a pergunta indiscreta, disse durante um intervalo entre reuniões. Mas você é rico ou só confortável? Valentim riu. Rico. O negócio explodiu nos últimos 5 anos. Frutas tropicais brasileiras viraram tendência mundial. Estamos exportando para a Europa, Ásia, Estados Unidos. E isso não te assusta? Criar 5 filhos com tanto dinheiro? Assusta. Por isso mantenho eles na escola pública local, com limite de mesada, responsabilidades em casa. Não quero criar 5 filhos mimados. Eles sabem que são ricos? Sabem que vivemos bem, mas não a dimensão real. Para eles isso aqui é só nossa casa. Na hora do almoço, as crianças voltaram da escola em estados diversos de humor. Catarina chegou animada. Teodoro estava frustrado por ter perdido um jogo na educação física. Leandro vinha empolgado com um projeto de ciências. E Beatriz estava claramente contrariada. O que aconteceu, Bia? Perguntou Isadora, notando o humor da menina. A professora disse que meu desenho estava errado, murmurou Beatriz. Errado como? Eu desenhei nossa família, mas ela disse que estava faltando uma pessoa. Isadora e Valentim trocaram olhares. O que você desenhou exatamente? Perguntou Valentim gentilmente. Beatriz abriu sua pasta e mostrou o desenho. 6 figuras de palitinho em frente a uma casa, mas uma delas estava apagada, apenas o contorno visível. Essa era a mamãe, explicou Beatriz. Eu sempre desenho ela assim, meio apagada, porque ela não está mais aqui, mas ainda faz parte da família. Isadora sentiu lágrimas se formando nos olhos. E o que a professora disse? Que eu deveria desenhar só quem mora na casa de verdade. Mas a mamãe ainda mora aqui, disse Beatriz tocando o peito. Aqui dentro. Valentim se abaixou para ficar na altura da filha. Sua professora não entende, minha filha. Claro que a mamãe ainda faz parte da nossa família. Sempre vai fazer. Posso ver o desenho? Pediu Isadora. Beatriz hesitou, mas entregou. Era um desenho típico de criança de 7 anos, mas havia algo poético na figura apagada da mãe. Beatriz, esse é um dos desenhos mais bonitos que já vi, disse Isadora sinceramente. Você desenhou o amor. O amor não desaparece quando alguém morre, só fica diferente. É? É. E qualquer professora que disser o contrário não entende nada de arte nem de família. Beatriz sorriu pela primeira vez desde que chegara da escola. Durante a tarde, Isadora ajudou cada criança com suas necessidades específicas. Descobriu que Catarina era superdotada em matemática, que Teodoro tinha dificuldade de concentração devido à hiperatividade, que Leandro devorava livros numa velocidade impressionante, que Beatriz tinha talento artístico real e que Augusto era emocionalmente mais maduro que sua idade sugeria. Você é boa nisso? Observou Valentim, vendo-a trabalhar com Teodoro numa tarefa de português. É meu trabalho. Não, é diferente. Você não está só ajudando com lição de casa.
Você está entendendo cada um deles. Era verdade. Isadora percebeu que estava se conectando com cada criança de forma única e natural. Na hora do jantar, a conversa fluiu de forma mais relaxada que no dia anterior. Isadora, disse Leandro, você tem filhos? Não tenho. Por quê? Leandro, repreendeu Catarina. Isso é pergunta pessoal. Não, tudo bem, disse Isadora. Nunca encontrei a pessoa certa para formar uma família. E agora? Perguntou Augusto inocentemente. Augusto? Exclamou Valentim. O quê? Foi só uma pergunta? Agora, eu não sei, respondeu Isadora honestamente. Às vezes a vida nos surpreende. Tipo, como você apareceu aqui? Perguntou Beatriz. Exatamente como eu apareci aqui. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Isadora e Valentim se sentaram novamente na varanda. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Valentim. Pode. Por que você nunca teve filhos? De verdade. Porque é óbvio que você seria uma mãe incrível. Isadora ficou em silêncio por um momento, olhando as luzes da lagoa. Falta de oportunidade, principalmente. Tive alguns relacionamentos, mas nunca que chegassem ao ponto de planejamento familiar. E conforme fui passando dos 30, ficou mais difícil encontrar alguém que quisesse começar uma família. Você queria? Sempre quis. Sonhava em ter 2 filhos, casa com quintal, cachorro, a vida tradicional. Mas a vida nem sempre coopera com nossos planos. E agora, aos 35? Agora ainda quero, mas sei que é mais complicado. Tanto biologicamente quanto para encontrar alguém disposto a começar essa jornada comigo. Valentim a olhou com carinho. E se não fosse começar do zero? E se fosse se juntar a uma família já formada? Você está me perguntando isso hipoteticamente ou... Estou perguntando se você conseguiria amar 5 crianças que não são biologicamente suas. Isadora pensou nos últimos 2 dias, na forma como Augusto procurava seu colo, como Beatriz compartilhara seus desenhos, como Teodoro aceitara sua ajuda com matemática, como Leandro bombardeava-a com perguntas, como Catarina começara a confiar nela. Acho que já estou amando, admitiu suavemente. E isso te assusta? Muito. Porque não era isso que eu esperava encontrar quando vim para Florianópolis. O que você esperava? Um romance simples, talvez um namorado, no máximo, um noivo futuro. Não uma família inteira que precisa de mim. Eles não precisam de você, corrigiu Valentim. Eles sobrevivem sem você. Mas eles querem você, e eu também. Valentim, eu sei que é muito rápido, eu sei que é assustador, mas em 2 dias você trouxe mais paz para esta casa do que conseguimos ter em 2 anos. Isadora se levantou e caminhou até a grade da varanda, precisando de espaço para pensar. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu magoar essas crianças que já sofreram tanto? E se der certo? Ela se virou para ele. Como você pode ter certeza? Não posso, mas posso te dizer que pela primeira vez em 2 anos, Augusto dormiu sem chorar. Beatriz riu durante o jantar. Teodoro não teve uma crise de hiperatividade. Leandro não fez 10.000 perguntas sobre quando a mamãe dele ia voltar. E Catarina agiu como uma criança de 11 anos, não como a pequena adulta que ela foi forçada a se tornar. Isadora absorveu as palavras dele. Quer saber uma coisa? Disse ela finalmente. Hoje foi o primeiro dia em muito tempo que eu me senti útil de verdade. Não só como professora, mas como pessoa. Então fica mais um dia. Valentim. Só mais um dia. Para você ter certeza do que sente. A Isadora olhou através da janela da sala, onde ainda podiam ver alguns brinquedos de Augusto espalhados pelo chão. Vida real, bagunça real, amor real. Um dia, concordou finalmente. Mas depois disso vou ter que tomar uma decisão real. Eu sei, e seja qual for eu vou entender. Mas quando se despediram e foram para seus quartos, ambos sabiam que um dia não seria suficiente para resolver o que estava crescendo entre eles. Isadora deitou na cama pensando na pergunta de Augusto.
A mamãe dele gostaria dela? Estranhamente, ela sentia que sim. Sentia que Celeste aprovaria alguém que fazia seus filhos sorrirem de novo. E pela primeira vez na vida, Isadora começou a considerar que talvez a família dos seus sonhos não tivesse que ser construída do zero. Talvez ela já existisse, apenas esperando por ela. Isadora acordou sobressaltada às 4h30 da manhã com o som de choro intenso vindo do quarto ao lado. Não era o choro normal de pesadelo que já havia escutado nas noites anteriores. Era diferente, mais agudo, mais desesperado. Saltou da cama e correu para o corredor, onde encontrou Valentim já saindo do quarto dele de pijama, carregando Augusto no colo. Ele está ardendo em febre, disse Valentim preocupado. E Beatriz também está quente. Isadora tocou a testa de Augusto. Estava queimando. Você tem termômetro? No banheiro da suíte principal. Nos próximos 15 minutos, descobriram que 3 das 5 crianças estavam com febre alta. Augusto com 39,2 Beatriz com 38,8 e Teodoro com 39,2. Catarina e Leandro estavam bem, mas assustados vendo os irmãos doentes. É algum vírus que está circulando na escola, disse Valentim, aplicando compressas frias na testa de Beatriz. A mãe do Lucas me avisou ontem que metade da turma dele estava doente. Você precisa trabalhar hoje? Perguntou Isadora, dando antitérmico para Augusto. Tenho uma videoconferência importante às 9h com investidores do Chile. É sobre um contrato de exportação que pode triplicar nossos negócios lá. Então vai. Eu fico com eles. Valentim parou o que estava fazendo e a olhou. Isadora, você não tem obrigação de fazer isso. Não é sua responsabilidade. Eu sei que não é, respondeu ela, ajeitando o cobertor de Teodoro. Mas estou aqui. Você precisa trabalhar. E eles precisam de cuidado. É simples assim. Mas são 3 crianças doentes. É muito trabalho. Valentim, eu cuidei de 28 alunos com catapora ao mesmo tempo numa escola sem recursos. 3 crianças com febre eu dou conta. A gratidão no olhar dele era palpável. Obrigado, disse ele suavemente. Sério, não sei o que faria sem você aqui. As próximas horas foram intensas. Isadora se transformou em enfermeira-chefe, coordenando medicações, trocando lençóis suados, preparando sopas leves e mantendo as crianças hidratadas. Ao mesmo tempo, precisava cuidar de Catarina e Leandro, que estavam saudáveis, mas entediados e preocupados. Isadora, disse Catarina durante o café da manhã, o Augusto vai ficar bem? Vai sim. É só um vírus. Com cuidado e descanso, em 2 ou 3 dias ele está novo. E se for algo mais sério? Isadora reconheceu o medo nos olhos da menina. Depois de perder a mãe, qualquer doença na família devia ser aterrorizante para ela. Catarina, vem cá, disse Isadora, fazendo a menina sentar ao seu lado. Seu pai e eu estamos cuidando de tudo. Se fosse algo grave, já estaríamos no hospital. É só uma gripe forte, ok? Promete? Prometo. E se você quiser ajudar, pode ficar responsável por manter os livros e jogos organizados para quando eles melhorarem. Dar uma tarefa específica para Catarina foi genial. A menina se sentiu útil e menos ansiosa. Por volta das 10 horas, Teodoro começou a vomitar. Isadora limpou tudo com eficiência, trocou as roupas dele e de cama e o manteve hidratado com pequenos goles de água. 1 hora depois, foi a vez de Beatriz. Como você faz isso sem ficar enjoada? Perguntou Leandro, observando Isadora limpar mais um acidente. Prática, respondeu ela, colocando os lençóis na máquina de lavar. E foco no que importa. Fazer eles se sentirem melhor. Valentim apareceu na cozinha durante um intervalo da reunião, claramente culpado. Como estão? Teodoro e Beatriz vomitaram, mas agora estão descansando. A febre do Augusto baixou um pouco. Eles vão ficar bem. Posso cancelar o resto da reunião? Não, interrompeu Isadora firmemente. Estamos bem. Termina seu trabalho. Tem certeza? Valentim, vai trabalhar. Eles estão sendo cuidados. À tarde, a situação melhorou ligeiramente. As febres baixaram um pouco,
pararam os vômitos e as 3 crianças doentes conseguiram tomar um pouco de sopa que Isadora preparou. Você é igual à mamãe, murmurou Beatriz, ainda fraca, mas lúcida. Ela também fazia essa sopa quando a gente ficava doente. É a receita da minha avó, disse Isadora. Funciona sempre. A mamãe disse que no céu ela ia continuar cuidando da gente, continuou Beatriz. Acho que ela mandou você. As palavras da menina tocaram Isadora profundamente. Ela beijou a testa de Beatriz. Descansa agora, minha flor. A noite foi a parte mais difícil. Isadora decidiu dormir na sala para ficar perto das 3 crianças doentes. Valentim insistiu em dividir os turnos. A cada 2 horas um de nós verifica as temperaturas, combinou ele. Você tem certeza? Você trabalhou o dia todo. Isadora, você cuidou dos meus filhos doentes enquanto eu trabalhava. É o mínimo que posso fazer. Às 2 da manhã, Isadora encontrou Valentim na cozinha preparando chá. Não consegue dormir também? Perguntou. Quando eles ficam doentes eu não durmo, admitiu ele. Paranoia de pai, segundo Celeste. Não é paranoia, é amor. Sentaram-se à mesa da cozinha, exaustos. Isadora, posso te dizer uma coisa? Claro. Hoje vi algo que não via há 2 anos. O quê? Uma mãe cuidando dos meus filhos. Isadora sentiu um nó na garganta. Valentim, não me coloca numa posição... Deixa eu terminar, interrompeu ele suavemente. Não estou tentando te pressionar, só estou dizendo o que vi. Hoje, quando Beatriz vomitou, você não hesitou nem um segundo antes de limpar tudo e consolá-la. Quando Augusto chorou de dor, você o ninhou como se fosse seu filho. Quando Teodoro estava com medo, você inventou histórias para distraí-lo. Qualquer pessoa faria isso. Não, Isadora, não qualquer pessoa. As 3 babás que tentei contratar corriam quando uma criança vomitava. Você correu para perto. Isadora ficou em silêncio, processando. Sabe o que é mais incrível? Continuou Valentim. Você não está fingindo carinho por eles para me impressionar. É genuíno. Eles sentem isso. Como você sabe? Porque Augusto pediu especificamente para você dar o remédio para ele, não eu. Porque Beatriz te mostrou o desenho novo que fez da nossa família. Que desenho? Valentim foi até a geladeira e voltou com um papel. Era um desenho típico de criança de 7 anos. Uma casa, 6 figuras de palitinho, mas desta vez havia algo diferente. Uma figura feminina clara estava ao lado da figura paterna e a figura apagada da mãe biológica estava numa nuvem acima da família, como um anjo protetor. Ela desenhou você, disse Valentim suavemente. Desenhou nossa família, com você. Isadora sentiu lágrimas se formando. Valentim. Eu te amo, Isadora. As palavras caíram no silêncio da cozinha como uma confissão sussurrada. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Conheço que você acordou às 4 da manhã para cuidar de crianças que não são suas. Conheço que você limpou vômitos sem reclamar. Conheço que você fez meus filhos se sentirem seguros quando estavam assustados. Conheço que você trouxe paz para uma casa que não tinha paz há 2 anos. É muito rápido, Valentim. Eu sei, mas às vezes a vida não segue cronogramas. Isadora se levantou e caminhou até a janela, olhando a lagoa no escuro. E se eu não conseguir? E se for só impulso do momento? E se eu decepcionar essas crianças que já sofreram tanto? E se conseguir? E se for real? E se você trouxer a felicidade de volta para esta família? Tenho medo, admitiu ela. Eu também, disse Valentim, se aproximando. Mas tenho mais medo de te deixar ir embora sem tentar. No dia seguinte, as crianças estavam visivelmente melhor. Febres baixas, sem vômitos, mais dispostas. Mas Isadora acordou se sentindo estranha. Acho que peguei o vírus, disse a Valentim durante o café da manhã, sentindo dores no corpo e um início de dor de cabeça. Vai descansar. Eu cuido de tudo hoje. Mas você precisa trabalhar. O trabalho pode esperar. Agora é minha vez de cuidar de você. Ao meio-dia,
Isadora estava com febre alta e se sentindo péssima. Valentim assumiu completamente o cuidado da casa e dela. Isso é constrangedor, murmurou Isadora quando ele trouxe sopa para ela. Por quê? Porque vim aqui para te conhecer melhor, não para você ter que me cuidar doente. Isadora, olha para mim. Ela o olhou. Cuidar de quem amamos não é obrigação, é privilégio. Durante a tarde, cada criança foi visitá-la. Catarina trouxe livros. Teodoro trouxe seu videogame portátil para ela não ficar entediada. Leandro explicou cientificamente como o vírus funcionava no corpo. Beatriz fez um desenho dela melhorando. Augusto simplesmente sentou na cama e ficou conversando. "Por que você é tão boa com a gente?" perguntou Augusto. "Como assim? Tipo, você não precisa estar aqui, não precisa cuidar da gente, mas você faz mesmo assim." "Porque eu gosto de vocês, Augusto." "Gostar é diferente de amar?" A pergunta direta pegou Isadora desprevenida. "Às vezes sim, às vezes não." "E você ama a gente?" Isadora olhou para o menino de 5 anos e meio, com seus olhos sinceros e expectantes. "Sim, Augusto, eu amo vocês." "E o papai?" "Isso é mais complicado." "Por quê?" "Você gosta dele também." "Gostar é fácil, Augusto. Amar é mais assustador." "Por que é assustador?" "Porque quando você ama alguém, você pode se machucar se alguma coisa ruim acontecer." Augusto pensou por um momento. "Mas se você não amar, você não fica feliz." A simplicidade da lógica de uma criança era devastadora. Naquela noite, com a febre ainda alta, Isadora tomou uma decisão que a assustou. "Valentim", disse quando ele veio verificar sua temperatura. "Sim? Eu vou embora amanhã." Ele parou com o termômetro na mão. "Por quê?" "Porque isso está ficando intenso demais. Seus filhos, você, esta vida, é tudo muito grande para mim." "Isadora." "Não." Ela se sentou na cama com esforço. "Escuta, em 3 dias eu me apaixonei por 5 crianças e por um homem que mal conheço. Isso não é normal." "Por que não é normal?" "Porque não sou eu. Eu sou planejada, cautelosa, não tomo decisões impulsivas, não mudo de vida da noite para o dia." "E se desta vez você tomasse? E se eu me arrepender? E se eu estragar tudo? E se eu magoar essas crianças?" Valentim se sentou na beirada da cama. "Isadora, posso te contar uma coisa sobre Celeste?" Ela assentiu. "Quando descobrimos que ela estava grávida do Augusto, ela entrou em pânico. 5 filhos era mais do que tínhamos planejado. Ela ficou semanas dizendo que não conseguiria, que seria uma mãe terrível, que ia arruinar a vida de todos." "E o que aconteceu?" "Augusto nasceu e ela se apaixonou perdidamente por ele, como havia se apaixonado pelos outros 4. Sabe por quê?" "Por quê?" "Porque amor não é sobre capacidade ou planejamento. É sobre escolha. Toda manhã você escolhe amar. Toda noite você escolhe ficar. Toda crise você escolhe não desistir. E se eu escolher errado? E se você escolher certo?" Isadora fechou os olhos, sentindo a febre e a confusão emocional. "Preciso de tempo para pensar." "Longe daqui, longe de vocês." "Ok", disse Valentim tristemente. "Vou mudar seu voo para amanhã." "Obrigada." "Mas Isadora?" "Sim?" "Se você for embora amanhã, saiba que sempre será bem-vinda aqui. Sempre." Na manhã seguinte, Isadora se sentia melhor fisicamente, mas emocionalmente estava arrasada. Fez as malas em silêncio enquanto as crianças estavam na escola. Valentim a levaria ao aeroporto às 14h. Às 13h30, ela estava pronta, sentada na sala esperando, quando seu celular começou a tocar com mensagens. A primeira era de um número desconhecido. "Isadora, é a Catarina. Peguei o telefone do pai. Por favor, não vá embora. A casa fica muito triste sem você." Depois outra. "Oi, Isadora. É o Teodoro. Você pode voltar só para me ajudar com matemática de vez em quando? Prometo que vou prestar atenção." Mais uma. "Isadora, sou eu, Leandro. Pesquisei na internet e 67% das pessoas que se mudam para Florianópolis ficam mais felizes que antes. Isso é estatisticamente significativo." Outra.
Isadora, é a Beatriz. Fiz um desenho novo, mas é surpresa. Você precisa voltar para ver. E por último, Isadora, é o Augusto. O pai me ajudou a escrever. Volta, por favor. Te amo muito, muito, muito. Isadora leu as mensagens 3 vezes, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pronta? Perguntou Valentim aparecendo na sala. Isadora olhou para ele, depois para as mensagens, depois para a casa onde havia sido mais feliz em 3 dias do que em meses em São Paulo. Não, disse finalmente. Como assim? Não estou pronta. Ela se levantou. Não estou pronta para ir embora. Isadora, estou com medo, sim. Estou aterrorizada, na verdade. Mas estou mais com medo de passar o resto da vida me perguntando e se? Valentim sorriu lentamente. Tem certeza? Não, riu Isadora. Não tenho certeza de nada. Mas tenho certeza de que amo essas crianças. E tenho certeza de que amo você também. E as suas coisas em São Paulo? São só coisas, Valentim. Aqui tem pessoas que eu amo. Ele a beijou ali mesmo na sala, enquanto a mala ficava esquecida no chão. Bem-vinda à família, sussurrou ele. E pela primeira vez na vida, Isadora entendeu o que significava estar em casa. As crianças chegaram da escola e encontraram Isadora na sala, ainda com a mala ao lado, mas sem o ar de despedida do período da manhã. Você não foi embora! Gritou Augusto, correndo para abraçá-la. Mudei de ideia, disse Isadora, sorrindo enquanto todas as 5 crianças a cercavam com abraços e perguntas simultâneas. Isso significa que você vai ficar para sempre? Perguntou Catarina, com esperança cautelosa nos olhos. Significa que vou tentar, respondeu Isadora honestamente. Mas vocês precisam entender. Eu vou ter que voltar para São Paulo primeiro, arrumar minha vida lá e depois, depois veremos como fazer isso funcionar. Quanto tempo vai demorar? Perguntou Leandro, sempre prático. Algumas semanas, talvez 1 mês. 1 mês? Exclamaram 3 vozes ao mesmo tempo. É muito tempo, reclamou Teodoro. Não é tanto assim, mediou Valentim. E a Isadora precisa organizar as coisas dela direito. Tem trabalho, apartamento, compromissos. Mas você vai voltar, né? Insistiu Beatriz. Vou, prometeu Isadora. Desta vez é uma promessa de verdade. Nas 2 semanas seguintes, estabeleceram uma rotina diferente. Isadora participava ativamente da vida familiar, mas também começou a pesquisar oportunidades de trabalho em Florianópolis. Descobriu que poderia transferir sua experiência educacional para escolas locais ou até mesmo trabalhar como consultora pedagógica. Você não precisa trabalhar, disse Valentim uma noite, enquanto ela pesquisava vagas online. Financeiramente não há necessidade. Preciso sim, respondeu Isadora. Não por dinheiro, mas por identidade. Ensinar faz parte de quem eu sou. Eu entendo. Só não quero que você sinta pressão. A única pressão que sinto é das crianças perguntando todos os dias quando vou voltar definitivamente. Era verdade. As crianças haviam criado uma ansiedade coletiva sobre a partida temporária de Isadora. Catarina fazia contagem regressiva num calendário. Teodoro inventava desculpas para que ela não precisasse ir. Leandro pesquisava estatísticas sobre relacionamentos à distância. Beatriz fazia desenhos de Isadora voltando. Augusto simplesmente se grudava nela sempre que possível. Eles estão com medo de que você mude de ideia, observou Valentim. E você? Estou aterrorizado, admitiu ele. Mas confiando. Durante a 2ª semana, aconteceu o primeiro conflito real. Isadora estava ajudando Teodoro com uma tarefa de português quando ele explodiu. Você não é minha mãe. Não pode me obrigar a fazer isso. O silêncio na cozinha foi ensurdecedor. Todas as outras crianças pararam o que estavam fazendo. Teodoro, repreendeu Catarina. Não, deixa, disse Isadora calmamente. Teodoro, você está certo. Eu não sou sua mãe. O menino pareceu surpreso com a concordância. Mas, continuou Isadora, sou uma adulta que se importa com você e que quer te ver bem. A lição de casa precisa ser feita, não porque eu mandei, mas porque é importante para você. Por que é importante?
porque cada tarefa que você faz hoje é um tijolinho para construir seu futuro. E eu quero que você tenha o melhor futuro possível. Teodoro ficou quieto por um momento. Você realmente se importa comigo? Muito. Mesmo eu sendo difícil às vezes? Principalmente quando você é difícil. É quando mais precisa de alguém que se importe. Teodoro voltou para a tarefa sem mais discussão, mas mais tarde, na hora de dormir, ele apareceu no quarto de hóspedes onde Isadora estava. Desculpa por ter gritado com você, disse ele. Desculpas aceitas, mas me explica uma coisa. Por que você gritou? Porque eu gostei quando você me ajudou, mas aí fiquei com medo. Medo de quê? De gostar muito de você e depois você ir embora para sempre, como a mamãe. Isadora sentiu o coração apertar. Fez Teodoro sentar na cama ao seu lado. Teodoro, eu não posso prometer que nunca vou morrer, porque ninguém pode prometer isso. Mas posso prometer que não vou embora porque não quero mais estar aqui. Quando eu for para São Paulo, é só para buscar minhas coisas e voltar. Promete? Prometo. E se você mudar de ideia lá? Não vou mudar. Como você tem certeza? Isadora pensou na pergunta. Porque descobri que casa não é um lugar, Teodoro. Casa são as pessoas que você ama. E vocês são minha casa agora. Nos dias seguintes, cada criança teve seu momento de testar os limites e a dedicação de Isadora. Catarina questionou sua autoridade sobre horários de estudo. Leandro a bombardeou com perguntas impossíveis sobre ciência. Beatriz se recusou a mostrar seus desenhos por 2 dias. Augusto fingiu estar doente para ter atenção extra. É normal, explicou Valentim uma noite. Eles estão testando se você vai desistir quando eles não forem perfeitos. E quando vão parar de testar? Quando acreditarem de verdade que você vai ficar. A virada aconteceu numa manhã quando Augusto acordou de um pesadelo terrível. Chorou por meia hora e só se acalmou no colo de Isadora. Sonhei que você tinha ido embora e não conhecia mais a gente, soluçou ele. Foi só um sonho, meu amor. Eu estou aqui. Mas você vai embora na semana que vem. Só para buscar minhas coisas. Vou voltar. Como eu vou saber que você não esqueceu da gente? Isadora teve uma ideia. Que tal se a gente fizer videochamadas todos os dias? De manhã antes da escola e à noite antes de dormir. Todos os dias? Todos os dias. Promete? Prometo. Augusto se acalmou, mas a conversa fez Isadora perceber que as crianças precisavam de algo mais concreto. Naquela tarde, quando Valentim chegou do trabalho, ela tinha uma proposta. Quero fazer uma cerimônia, disse ela. Que tipo de cerimônia? Uma cerimônia de compromisso. Não casamento ainda, mas algo para mostrar às crianças que estou assumindo um compromisso real com esta família. Valentim sorriu. Que tipo de compromisso? Quero ser oficialmente a segunda mãe deles. Quero que eles me chamem de Mãe Isadora, se quiserem. Quero ter direitos e responsabilidades reais sobre eles. Isadora, isso é uma responsabilidade enorme. Eu sei, e quero isso. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Naquela noite, Valentim reuniu as 5 crianças na sala. A Isadora tem uma proposta para fazer para vocês, disse ele. Isadora se sentou no meio da sala, com todas as crianças ao redor. Eu quero fazer uma promessa oficial para vocês. Quero prometer que vou ser parte desta família para sempre. Quero ser a segunda mãe de vocês, se vocês quiserem. Segunda mãe? Perguntou Catarina. É. A primeira mãe de vocês está no céu e sempre vai estar no coração de vocês. Eu seria a segunda mãe, que está aqui para cuidar de vocês todos os dias. E o que isso significa? Perguntou Leandro. Significa que quando vocês estiverem tristes, eu vou consolar. Quando estiverem felizes, eu vou comemorar junto. Quando precisarem de ajuda, eu vou estar aqui. Quando fizerem arte, eu vou aplaudir. Quando se comportarem mal, eu vou dar bronca. Como uma mãe de verdade. Para sempre? Perguntou Augusto. Para sempre. Mesmo quando a gente for chato? Perguntou Teodoro.
Principalmente quando vocês forem chatos. E você vai morar aqui? Perguntou Beatriz. Vou. Esta casa vai ser minha casa também. As crianças se entreolharam. A gente pode conversar em particular? Pediu Catarina. Claro. Elas saíram da sala e Isadora escutou sussurros animados no corredor. 5 minutos depois, voltaram. Decidimos, anunciou Catarina solenemente. Queremos que você seja nossa segunda mãe. Todos vocês? Todos, confirmou Teodoro. Mas com uma condição. Qual? Você promete mesmo que não vai embora? Prometo. Mesmo se a gente fizer muita bagunça? Mesmo assim. Mesmo se o pai ficar chato às vezes? Perguntou Leandro. Principalmente se ele ficar chato, riu Isadora. Então está decidido, disse Augusto. Você é nossa mãe Isadora agora. E todas as 5 crianças a abraçaram ao mesmo tempo. 2 semanas depois, Isadora estava no aeroporto de Florianópolis de novo, mas desta vez com uma sensação completamente diferente. Não estava fugindo, estava indo buscar sua vida para trazê-la para casa. Lembra do combinado, disse Valentim. Videochamada todos os dias. Lembra você, respondeu Isadora. E qualquer problema, qualquer dúvida, me liga na hora. Vai dar tudo certo, disse Catarina abraçando-a. Agora que você é nossa segunda mãe, você não pode desistir. Nunca vou desistir, prometeu Isadora. O mês em São Paulo foi surreal. Isadora organizou sua transferência de escola, vendeu móveis, empacotou pertences, se despediu de amigos. Todos perguntavam se ela tinha certeza da decisão. Você conhece esse homem há quanto tempo? Perguntou sua irmã Fernanda. 5 semanas. E já vai morar com ele? E 5 crianças? Não vou morar com ele. Vou morar com minha família. Isadora, você enlouqueceu? Talvez, mas nunca fui tão feliz. As videochamadas diárias mantiveram Isadora conectada com a família. Augusto mostrava desenhos novos, Teodoro contava sobre jogos de futebol, Leandro compartilhava descobertas científicas, Beatriz exibia suas obras de arte, Catarina atualizava sobre a escola. Saudades, dizia Valentim sempre no final das chamadas. Saudades também, respondia Isadora. Mas a chamada que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira à noite. Mãe Isadora, disse Augusto na videochamada. Posso te contar um segredo? Claro, meu amor. Eu sonhei com você ontem. Foi um sonho bom? Foi. Você estava brincando comigo no jardim e me ensinou a andar de bicicleta. E depois a mamãe do céu apareceu e disse que estava feliz porque você cuidava bem da gente. Isadora sentiu lágrimas nos olhos. Foi um sonho muito bonito, Augusto. E sabe o que mais? O quê? Quando acordei, não fiquei triste. Porque sei que você vai voltar e pode ensinar de verdade como andar de bicicleta. Naquela noite, Isadora ligou para Valentim. Estou voltando, disse ela. Quando? Amanhã. Não aguento mais estar longe. Mas você ainda tem coisas para resolver. As coisas importantes já estão resolvidas. O resto pode esperar ou ser feito à distância. Tem certeza? Valentim, um menino de 5 anos e meio, acabou de me mostrar o que é saudade de verdade. Quero estar aí quando ele acordar do próximo sonho. Isadora chegou em Florianópolis numa sexta-feira à tarde, sem avisar. Pegou um Uber direto do aeroporto e chegou na casa na hora que as crianças estavam voltando da escola. A reação foi como se um tsunami de alegria tivesse atingido a propriedade. 5 crianças gritando, correndo, abraçando, falando todas ao mesmo tempo. Você voltou. Pensei que ia demorar mais. Trouxe presente? Vai embora de novo? Nunca mais vai embora? Calma, calma, riu Isadora, tentando abraçar todas ao mesmo tempo. Uma pergunta de cada vez. A mais importante primeiro, disse Catarina. Você voltou para ficar? Voltei para ficar. Para sempre? Para sempre. Valentim apareceu na porta da casa e sorriu. Bem-vinda de volta, disse ele.
É bom estar em casa, respondeu Isadora. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, uma operação que envolveu muito mais conversa e risadas que o normal, Isadora e Valentim se sentaram na varanda. Senti sua falta, disse ele. Eu também senti a sua. E das crianças, da casa, de tudo. Então não há mais dúvidas? Nenhuma. Esta é minha família agora. Valentim ficou quieto por um momento. Isadora, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quer se casar comigo? A pergunta saiu simples, natural, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Agora? Quando você quiser. Amanhã, na semana que vem, no ano que vem. Não importa quando. Só quero saber se você quer. Isadora olhou para a casa onde 5 crianças dormiam, sabendo que ela estaria ali quando acordassem. Olhou para o homem que havia mudado sua vida completamente em poucas semanas. Olhou para a lagoa que agora fazia parte da sua paisagem diária. Sim, disse ela. Quero me casar com você. Tem certeza? Absoluta. Quando? Que tal daqui a 2 semanas? Algo simples, aqui mesmo, só nossa família e alguns amigos próximos. Nossa família, repetiu Valentim. Gosto como isso soa. Eu também. Eles se casaram numa cerimônia íntima, na praia da Lagoa da Conceição, num sábado de manhã ensolarado. Isadora usou um vestido branco simples e foi conduzida ao altar por Catarina e Augusto. As outras 3 crianças foram os pajens, carregando alianças e flores. O juiz perguntou se alguém se opunha à união. Eu me oponho, gritou Teodoro. Todos riram, até o juiz. Por que você se opõe, jovem? Perguntou o magistrado, entrando na brincadeira. Porque eles demoraram muito para se decidir. Mais risadas. Quando chegou a hora dos votos, Valentim falou primeiro. Isadora, você chegou na nossa vida como um furacão de amor. Transformou nossa casa num lar, nossos filhos numa família completa, e meu coração num lugar onde existe esperança de novo. Prometo cuidar de você como você cuida de nós. Isadora limpou as lágrimas antes de falar. Valentim. 5 semanas atrás eu vim para Florianópolis procurando um namorado e encontrei uma família inteira. Encontrei 5 crianças que me ensinaram que amor não tem a ver com sangue, mas com escolha. E encontrei você, que me ensinou que às vezes a vida mais perfeita é aquela que você nunca planejou. Prometo escolher vocês todos os dias. Agora podem se beijar, disse o juiz. Finalmente! Gritou Augusto, fazendo todos rirem de novo. Naquela noite, durante a festa no jardim da casa, Isadora observou sua nova família. Catarina dançava com Leandro, Teodoro brincava de futebol com os amigos, Beatriz mostrava desenhos para todos os convidados. Augusto estava grudado nela há 2 horas sem parar de falar. Feliz? Perguntou Valentim, aparecendo ao seu lado. Mais do que imaginei ser possível, respondeu Isadora. Sem arrependimentos? Nenhum. E você? Só um. Qual? Deveria ter colocado no perfil do aplicativo. Pai de 5 filhos procura segunda mãe para a família caótica, mas amorosa. Teríamos economizado tempo. Isadora riu. Não teríamos economizado tempo nenhum. Eu teria fugido na primeira mensagem. É verdade. Às vezes o destino precisa nos enganar um pouco para nos dar o que precisamos. O que você acha que precisávamos? Eu precisava de alguém para completar nossa família. As crianças precisavam de uma mãe. E você? Você precisava descobrir que já era mãe. Só estava esperando encontrar seus filhos. Isadora olhou para as 5 crianças, suas 5 crianças, e soube que Valentim estava certo. Ela não havia encontrado uma família nova. Havia encontrado a família que sempre foi sua, apenas esperando que ela chegasse em casa. 3 anos depois, Isadora acordou com o som familiar de discussão no andar de baixo. Alguns barulhos nunca mudavam, mesmo depois de 3 anos. Mas agora, em vez de estresse, o som a fazia sorrir. Checou o relógio. 6h45. Em alguns minutos, o despertador de Valentim tocaria, mas ela já estava acordada há alguns dias.
O bebê que crescia em sua barriga não deixava dormir depois das 6 da manhã. Desceu de roupão e encontrou o caos matinal familiar, mas agora bem mais organizado que no passado. Catarina, você viu minha pasta de ciências? Perguntava Leandro, agora com 11 anos e prestes a fazer 12. Olha no seu quarto, respondeu Catarina, aos 14 anos, já arrumando os próprios materiais com eficiência. E para de me acordar às 6 da manhã procurando as coisas. Mãe Isa! Gritou Augusto, agora com 8 anos e meio. O Teodoro escondeu minha chuteira. Não escondi nada, você que é desorganizado, defendeu-se Teodoro, aos 12 anos, claramente no meio da puberdade e com a voz começando a engrossar. Bom dia, família querida, disse Isadora, aparecendo na cozinha. Vamos resolver isso um de cada vez. Leandro, sua pasta está na mesa da sala onde você fez dever ontem. Augusto, sua chuteira está no armário da área de serviço, onde sempre fica depois que seca. Teodoro, você pode ajudar seu irmão a procurar em vez de discutir. Você nem olhou e já sabia onde estava tudo, observou Beatriz. Agora com 10 anos e já mostrando sinais da artista que seria. Como você faz isso? Superpoder de mãe, respondeu Isadora, beijando a testa da menina. Mãe, disse Catarina, usando o tom sério que havia desenvolvido ao longo dos anos. Você se lembra que hoje é o dia da minha apresentação do projeto de ciências, né? Claro, o projeto sobre sustentabilidade urbana que você vem trabalhando há 2 meses. Vai estar incrível. E você vai conseguir ir? Com o bebê e tudo? Isadora estava de 7 meses de gravidez. E os últimos meses haviam sido desafiadores equilibrando a gravidez com 5 filhos adolescentes, pré-adolescentes, e seu trabalho como coordenadora pedagógica de 3 escolas municipais de Florianópolis. Não perderia por nada no mundo, garantiu Isadora. Seu pai também vai. Fechou a agenda especialmente para isso. Seriously, ele vai mesmo conseguir sair do trabalho? Seriously. Quando se trata de vocês, ele sempre consegue. E era verdade. Nos últimos 3 anos, Valentim havia aprendido a equilibrar melhor trabalho e família. A empresa havia crescido exponencialmente. Agora exportavam para 15 países e tinham escritórios em 3 estados. Mas ele havia contratado uma equipe executiva que permitia mais flexibilidade. Mãe Isa, disse Augusto, voltando com a chuteira. Quando o bebê nascer, ele vai me chamar de tio ou de irmão? De irmão, bobinho. Vocês todos são irmãos. Mas é estranho, disse Leandro, sempre o analítico. Tecnicamente você é nossa segunda mãe, o papai é nosso pai biológico e o bebê vai ser nosso meio-irmão por parte de pai. Leandro, interrompeu Catarina, família não é sobre biologia, é sobre amor. Quantas vezes a gente precisa explicar isso para você? Eu sei, defendeu-se Leandro. Só estava analisando as relações tecnicamente. Nada de técnico, disse Teodoro, abraçando Isadora por trás com cuidado para não apertar a barriga. A mãe Isa é nossa mãe, o bebê vai ser nosso irmão. E pronto. Não tem essa de meio nada. A lealdade feroz que as crianças haviam desenvolvido por Isadora sempre a emocionava. Especialmente porque havia sido construída dia após dia, através de pequenos gestos, brigas resolvidas, lágrimas enxugadas, conquistas celebradas. Falando em bebê, disse Beatriz, posso pintar um quadro para o quarto dele? Claro, amor. Mas lembra que não sabemos se é menino ou menina ainda? Não importa. Vou pintar algo que serve para qualquer um. Valentim apareceu na cozinha já vestido para o trabalho, mas claramente sem pressa. Bom dia, família, disse ele beijando Isadora e fazendo carinho na barriga. Como está nosso pequeno intruso hoje? Chutando, respondeu Isadora. Acho que herdou a energia dos irmãos. Ou das irmãs, corrigiu Catarina. As meninas também têm energia. Verdade, concordou Valentim. Especialmente uma certa menina de 14 anos que vai arrebentar na apresentação de hoje. Catarina sorriu, mas Isadora percebeu um pouco de nervosismo nos olhos dela. Cat, posso falar com você um minutinho? Pediu Isadora. Elas se afastaram para o canto da cozinha.
Está nervosa com a apresentação? Um pouco, admitiu Catarina. É que você e o pai vão estar lá, e eu quero que vocês fiquem orgulhosos. Catarina, nós já estamos orgulhosos. Todos os dias, você não precisa provar nada. Mas eu sou a mais velha, tenho que dar exemplo. Minha filha, disse Isadora, usando o termo que havia se tornado natural ao longo dos anos. Você já dá exemplo, todo dia, na forma como cuida dos seus irmãos, como se dedica aos estudos, como ajuda em casa. Você é incrível. É estranho às vezes, disse Catarina baixinho. Ter 14 anos e uma mãe grávida. Por quê? Porque eu lembro de quando não tínhamos mãe nenhuma, e agora temos você, e você vai ter um bebê e... Parece que nossa família não para de crescer. Isso te incomoda? Não, não é isso. É que às vezes me dá medo de ser feliz demais, sabe? Como se alguma coisa ruim pudesse acontecer de novo. Isadora abraçou a menina, sua filha mais velha, que havia crescido tanto nos últimos 3 anos. Cat, eu entendo esse medo. Mas escuta uma coisa. Felicidade não é uma cota que se esgota. Quanto mais felicidade você permite na sua vida, mais espaço cria para ela. E nossa família está só ficando mais forte. Promete que você não vai a lugar nenhum? Prometo. Estou aqui para ficar. Para sempre. As crianças saíram para a escola, e Isadora ficou sozinha com Valentim por alguns minutos antes dele sair para o trabalho. Ela está nervosa com a apresentação? Perguntou ele. Um pouco. Mas acho que é mais que isso. Ela está processando todas as mudanças. Ter quase 15 anos, a gravidez, o fato de nossa família estar mudando de novo. E você? Como está se sentindo com tudo isso? Isadora parou para pensar. Os últimos 3 anos haviam sido intensos. Adaptar-se a ser mãe de 5 filhos, estabelecer sua carreira em Florianópolis, construir um casamento sólido, e agora a gravidez aos 38 anos. Cansada, admitiu ela, mas feliz. Mais feliz do que achei que fosse possível. Sem arrependimentos? Nenhum. E você? Só um, disse Valentim sorrindo. Qual? Não ter conhecido você 10 anos antes. Se tivesse me conhecido 10 anos antes, eu teria fugido correndo. Verdade. Às vezes o timing é tudo. Naquela tarde, Isadora estava no auditório da escola de Catarina, sentada na primeira fila ao lado de Valentim. Sua barriga já estava bem grande, mas ela não perderia a apresentação da filha por nada. Quando Catarina subiu ao palco para apresentar seu projeto sobre Soluções Sustentáveis para Cidades Costeiras, o caso de Florianópolis, Isadora sentiu uma onda de orgulho que quase a fez chorar. A menina de 14 anos falava com segurança sobre coleta seletiva, energia solar, preservação de mangues, transporte público sustentável. Havia entrevistado autoridades locais, feito pesquisa de campo, criado gráficos e propostas concretas. Minha pesquisa foi inspirada na minha própria família, disse Catarina durante a apresentação. Há 3 anos, uma pessoa de fora chegou na nossa casa e mudou tudo. Não apenas adaptou-se ao nosso jeito de viver, mas trouxe ideias novas que fizeram nossa família ficar melhor. Acredito que isso é o que precisa acontecer com nossas cidades. Receber pessoas e ideias novas, adaptar-se e crescer de forma sustentável. Valentim segurou a mão de Isadora. Ambos sabiam que Catarina estava falando sobre eles. Ao final da apresentação, Catarina foi declarada vencedora do primeiro lugar. Quando ela desceu do palco, correu direto para Isadora e Valentim. Ganhei, disse ela, abraçando-os. Claro que ganhou, disse Isadora. Estava incrível. E a parte sobre nossa família? Perguntou Valentim. Foi improviso? Não, admitiu Catarina. Eu queria que vocês soubessem que eu entendo. Entendo o que a mãe Isa fez por nós. E entendo que nossa família é especial. Naquela noite, durante o jantar de comemoração, Leandro fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Mãe Isa, quando você chegou aqui, você imaginou que seria assim? Como assim, amor? Tipo, você imaginou que seria nossa mãe de verdade? Que ia ter um bebê com o pai? Que a gente ia ser uma família normal?
Isadora pensou na pergunta. Sabe, Leandro, quando cheguei aqui, eu estava só tentando não sair correndo. Não conseguia imaginar nem a próxima semana, quanto mais tudo isso. Mas você queria? Perguntou Beatriz. Eu queria uma família, sim, sempre quis. Só não sabia que podia ser vocês. E agora? Perguntou Teodoro. Agora que você sabe como é ter 5 filhos loucos, ainda quer? Agora sei que não existem filhos loucos, respondeu Isadora. Existem filhos com personalidades únicas, opiniões próprias, energia infinita e corações enormes. E sim, eu quero. Quero vocês todos os dias da minha vida. Mesmo quando a gente é chata? Perguntou Augusto. Principalmente quando vocês são chatos. E o bebê? Perguntou Catarina. Você acha que ele vai se adaptar à nossa família maluca? Acho que ele não vai conhecer outra coisa, riu Isadora. Para ele, família grande, barulhenta e amorosa vai ser normal. Sorte dele, disse Teodoro. Sorte nossa, corrigiu Valentim. 2 semanas depois, Isadora entrou em trabalho de parto durante uma noite de tempestade em Florianópolis. Valentim a levou para o hospital enquanto uma vizinha ficou com as 5 crianças. 12 horas depois, nasceu Helena Rodrigues, 3,2 quilos, 49 cêntimos, chorando alto e forte. Ela tem os pulmões da família, brincou Valentim quando a viu pela primeira vez. Quando trouxeram Helena para casa 3 dias depois, a reação das crianças foi melhor do que Isadora havia esperado. Ela é tão pequena, sussurrou Augusto, olhando maravilhado para a irmãzinha. Posso segurar? Perguntou Beatriz. Com cuidado, disse Isadora, ajudando-a a posicionar o bebê nos braços da menina de 10 anos. Oi, Helena, disse Beatriz suavemente. Sou sua irmã Beatriz. Vou ensinar você a desenhar quando crescer. E eu vou ensinar futebol, disse Teodoro. Eu vou ensinar ciências, disse Leandro. Eu vou ensinar a ser responsável, disse Catarina, assumindo naturalmente o papel de irmã mais velha. E eu vou ensinar a ser engraçado, disse Augusto. Vocês vão ensinar tudo, disse Isadora emocionada. Ela é muito sortuda de ter vocês como irmãos. Nos meses seguintes, a adaptação foi surpreendentemente tranquila. Helena se encaixou na rotina familiar como se sempre tivesse estado ali. Os 5 filhos mais velhos a adotaram completamente, ajudando com trocas de fralda, mamadeiras noturnas, brincadeiras. É estranho como ela simplesmente se encaixou, observou Catarina uma noite, vendo Helena dormindo no colo de Augusto. Família é assim, disse Isadora. Quando há amor suficiente, sempre há espaço para mais um. 1 ano depois do nascimento de Helena, a família estava reunida na praia da Lagoa da Conceição para comemorar o 4º aniversário do casamento de Isadora e Valentim. Catarina, agora com 15 anos, estava terminando o ensino médio com 2 séries de adiantamento. Havia sido aceita com bolsa integral numa universidade de engenharia ambiental. Não vou para longe, tinha garantido quando recebeu a notícia. É aqui em Florianópolis mesmo, vou continuar morando em casa. Você pode ir para onde quiser, havia dito Valentim. Estamos orgulhosos, não importa o que você escolher. Eu escolho ficar perto da família, tinha respondido Catarina simplesmente. Teodoro, aos 13 anos, estava no time juvenil de futebol e já recebia convites de clubes maiores. Leandro, aos 12, havia sido selecionado para um programa especial de ciências. Beatriz, aos 11, tinha suas pinturas expostas numa galeria local. Augusto, aos 9, continuava sendo o palhaço e coração da família. E Helena, com 1 ano, engatinhava pela areia sob o olhar atento de 5 irmãos e 2 pais completamente apaixonados. Vocês acreditam que há 5 anos eu nem conhecia vocês? Disse Isadora, observando a cena. 5 anos? Perguntou Leandro, sempre preciso. Você chegou aqui há 4 anos e 2 meses. Verdade. Mas parece uma vida inteira. Parece que você sempre esteve aqui, disse Beatriz. Para mim também, admitiu Isadora. Valentim se aproximou e sentou ao lado dela na areia.
Arrependida de alguma coisa? Só de uma coisa, disse Isadora. Qual? De ter demorado 35 anos para encontrar vocês. Às vezes o melhor chega no tempo certo, disse Catarina, surpreendendo os pais por ter escutado a conversa. É verdade, concordou Isadora. Se tivesse chegado antes, talvez não estivesse pronta. Se tivesse chegado depois, talvez fosse tarde demais. E agora? Perguntou Augusto, aparecendo com Helena no colo. Agora você está pronta? Isadora olhou ao redor. Teodoro e Leandro construindo castelos de areia. Beatriz coletando conchas para um projeto artístico. Catarina lendo um livro sobre sustentabilidade. Augusto balançando Helena suavemente. Valentim ao seu lado, o homem que havia mudado sua vida completamente. Agora eu estou em casa, disse ela. Para sempre? Perguntou Helena, que ainda não falava, mas de alguma forma todos entenderam a pergunta em seus olhinhos curiosos. Para sempre, prometeu Isadora. E enquanto o sol se punha sobre a Lagoa da Conceição, pintando o céu de laranja e rosa, a família Rodrigues se preparou para voltar para casa. Não a casa física, embora aquela mansão tivesse se tornado o lugar mais querido do mundo para Isadora, mas o lar que haviam construído juntos. Uma professora de São Paulo que veio para um encontro às cegas e encontrou 5 filhos, um marido, uma vida nova e uma felicidade que nem sabia que existia. Uma família que começou com uma mentira sobre uma casa simples e se tornou a verdade mais bonita que qualquer um deles poderia ter imaginado. 5 anos depois daquele primeiro dia caótico, Isadora finalmente entendia o que significava pertencer completamente a algum lugar. Casa não era onde você nasceu. Casa era onde você escolheu ficar, e onde escolheram você de volta. Epílogo. 10 anos depois. Isadora, agora com 48 anos, estava na cozinha preparando o café da manhã para o que havia se tornado uma operação ainda mais complexa. Catarina, aos 25, tinha se formado em engenharia ambiental e trabalhava numa empresa de sustentabilidade urbana. Morava numa casa pequena perto da lagoa, mas ainda aparecia para almoçar aos domingos. Teodoro, aos 23, jogava futebol profissionalmente num time de Santa Catarina e estava namorando uma professora que Isadora adorava. Leandro, aos 22, fazia doutorado em física e já publicara 3 artigos científicos. Beatriz, aos 21, tinha sua própria galeria de arte e era considerada uma das jovens artistas mais promissoras do Sul. Augusto, aos 19, cursava pedagogia. Quero ser professor como a mãe, dizia sempre. E Helena, aos 11, mostrava sinais de ter herdado a paixão tanto pela arte quanto pelas ciências. Mãe, disse Helena, aparecendo na cozinha de uniforme escolar. Posso levar o Augusto para minha apresentação na escola hoje? Que apresentação? Sobre famílias. Tenho que apresentar minha árvore genealógica. E você quer levar o Augusto por quê? Porque ele explica melhor que todo mundo como nossa família se formou. E é engraçado. Isadora sorriu. Mesmo depois de todos esses anos, a história de como a família havia se formado ainda era contada e recontada, cada vez com novos detalhes e perspectivas. Claro que pode, mas avisa para ele não falar demais. Impossível, riu Helena. Ele é o Augusto. Naquela noite, durante o jantar de domingo que reunia toda a família, Helena contou sobre sua apresentação. A professora perguntou se nossa família era normal, disse ela. E o Augusto respondeu que não existe família normal, só família que funciona e família que não funciona, e que a nossa funciona muito bem. E ela ficou satisfeita com a resposta? Perguntou Catarina. Ficou. Até pediu para ele dar palestras para os outros alunos sobre famílias reconstituídas. Augusto dando palestras, riu Teodoro. O mundo não está preparado. Ei! Defendeu-se Augusto. Sou muito bom explicando coisas. É verdade, concordou Beatriz. Você explicou para o Leandro como funcionam sentimentos quando ele tinha 10 anos. E funcionou? Disse Leandro. Ainda uso suas explicações. Isadora observou a mesa cheia. 7 pessoas que haviam se tornado sua família através de escolhas diárias, amor persistente
E muita paciência. Vocês sabem o que mais me impressiona sobre nossa família? Disse ela. O quê? Perguntaram várias vozes. Que cada um de vocês se tornou exatamente quem era para ser, mas ao mesmo tempo somos uma unidade. Vocês não perderam suas individualidades para fazer parte da família. A família cresceu para acomodar quem vocês são. É porque você nunca tentou nos mudar, disse Catarina. Só nos ajudou a sermos versões melhores de nós mesmos. E porque você escolheu ficar, acrescentou Teodoro. Mesmo quando a gente foi difícil. Especialmente quando vocês foram difíceis, corrigiu Isadora. Esses foram os momentos que importaram mais. Para onde vamos no próximo capítulo? Perguntou Helena, sempre pensando no futuro. Não sei, admitiu Isadora, mas sei que vamos juntos. E enquanto a família limpava a mesa depois do jantar, cada um assumindo automaticamente seus papéis numa dança doméstica que haviam aperfeiçoado ao longo dos anos, Isadora teve uma realização. Ela não havia encontrado sua família. Sua família a havia encontrado. E o melhor de tudo, a história ainda estava sendo escrita. E aí? Essa história tocou seu coração como tocou o nosso. A jornada de Isadora nos ensina que, às vezes, o amor verdadeiro chega exatamente quando precisamos, mesmo que não seja da forma que imaginávamos. Ela foi buscar um namorado e encontrou uma família inteira esperando por ela. Se você se emocionou com essa família incrível, deixa seu like aqui e conta pra gente nos comentários qual foi o momento que mais te tocou. Foi quando Isadora decidiu voltar do aeroporto? Quando as crianças a aceitaram como segunda mãe? Ou talvez o nascimento da pequena Helena? Você acredita em amor à primeira vista? Ou melhor, em família à primeira vista? Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que aquecem o coração e nos fazem acreditar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de chegar até nós. E compartilha essa história com aquela pessoa especial que precisa acreditar que nunca é tarde para encontrar sua família do coração. Às vezes, a família dos nossos sonhos não precisa ser construída do zero, ela já existe, apenas esperando que encontremos nosso caminho até ela. Nos vemos na próxima história.